Qualidade de vida é o segredo para levarmos uma vida saudável, equilibrada e principalmente para combatermos doenças ou mesmo sinais da idade. Com o tempo, a idade vai avançando e vem trazendo uma série de mudanças que precisamos encarar com naturalidade. Afinal, faz parte do nosso ciclo de vida. E para falarmos em mudança, o programa Raio-X MA aborda no programa de hoje a reposição hormonal em mulheres, que vem gerando dúvidas sobre os benefícios e tratamentos. E quem vai tirar as nossas dúvidas é a ginecologista Fúvia Fechini. Atenção mamães e papais que não sabem mais o que fazer para a criançada parar de chupar dedo ou largar a chupeta. No programa de hoje, a pediatra Carolina Espósito vai dar dicas importantes sobre o assunto. Estreia no programa Raio-X MA o quadro Outubro Rosa. Lembrando que é o apoio da Onconvida, com o médico Ronald Coelho. Um bom dia para você que nos assiste e fique ligado, que está começando o programa Raio-X MA. Muitos podem ser os sintomas indesejáveis quando as mulheres entram na menopausa. Com a diminuição dos hormônios estrogênio e progesterona, nesta fase de transição surgem as ondas de calor, alterações no humor, na pele e nos cabelos, redução da libido, entre outras mudanças desconfortáveis que podem afetar a qualidade de vida da mulher. Manter uma alimentação balanceada, atividade física regular e hábitos saudáveis são aliados importantes que ajudam e muito a minimizar os sintomas desagradáveis dessa fase. Mas algumas vezes as mudanças de hábitos nem sempre são suficientes e nesses casos o tratamento à base de hormônios também pode ser necessário como forma de ajudar a mulher a enfrentar com mais saúde o período da menopausa, que deve ser encarado com a maior naturalidade. Apesar da possibilidade dos benefícios, esse tipo de tratamento ainda gera dúvidas. A terapia hormonal pode sim ser a solução para todos esses problemas causados pela menopausa, mas pode também aumentar com o risco de frequência de algumas doenças. Mas a questão é a seguinte: fazer ou não fazer a reposição hormonal? Esses benefícios podem superar os riscos? Quem tira essas dúvidas é a presidente da Sociedade Maranhense de Ginecologia e Obstetrícia, a doutora Fúvia Fechini. Olá, doutora Fúvia, é um prazer receber a senhora aqui no nosso programa. Tudo bem? Bom dia, Rita, bom dia a todos do programa. Doutora Fúvia, a medicina, cada dia que passa, tem avançado bastante, não é verdade? Isso. Antigamente, a reposição hormonal ela era feita somente através de comprimidos. E hoje em dia, cresceu, avançou bastante? Avançou da mesma forma que, por exemplo, os anticoncepcionais orais, que antigamente, há 50 anos atrás, eram com doses altíssimas, hoje em dia são com microdoses. Essa mesma evolução também aconteceu com a terapia de reposição hormonal. Hoje em dia nós temos medicamentos baseados mais em fito-hormônios, na verdade em terapia hormonal, a fitoterápica, que chamamos, né, derivados de plantas. Temos as reposições hormonais também derivadas de drogas para aquelas pacientes que precisam melhorar, por exemplo, sintomas depressivos, irritabilidade, essas ondas de calor forte. Então os comprimidos orais, eles realmente repõem muito bem essa parte hormonal e tira todos esses sintomas dessas pacientes. Nós temos também aplicações via vaginal, cremes via vaginal, que daí introduzimos aqui no fundo da vagina e aí vai tratar de lubrificar toda a área da vulva e da vagina e devolver para essa paciente que já está na menopausa uma vida sexual saudável, sem machucar, sem irritar a vagina. Então nós temos o gel, um gel que borrifa na coxa, uma borrifada à noite ao deitar para aquelas pacientes que já não tem mais útero, que já fizeram esterectomia, então só a necessidade desse tipo de hormônio. Nós temos hoje em dia reposição hormonal à base de adesivos, então existe uma infinidade de métodos, opções, né? de opções, que daí a gente vai selecionando de acordo
com a história clínica e sintomas e exames daquela determinada paciente. Mas no caso, doutora Fúvia, como você acabou de mostrar pra gente agora, que existem várias opções de reposição hormonal, mas a paciente que escolhe qual que ela quer ou de acordo com cada paciente, cada caso? Na verdade nós temos que individualizar, por exemplo, aquelas pacientes que já fizeram histerectomia. Então, quais são os tipos de reposição que nós temos para aquela determinada paciente? Esse tipo de reposição que é um gel que se passa na coxa. Nós temos também o comprimido, que é só a base de um hormônio. Aquelas pacientes que ainda têm útero. Então, as pacientes que são mais magrinhas, que têm mais sintomas de ondas de calor, de depressão, nós usamos mais o comprimido. Aquelas outras mais gordinhas que não têm, ou pacientes com sobrepeso que não têm tanto esses sintomas, nós usamos mais a parte do gel tópico. Então, nós, o ginecologista, com a paciente, explica quais as opções, assim como é feito com o anticoncepcional, e em conjunto decidimos o que é que aquela determinada paciente irá utilizar. O que for melhor para cada um. Exatamente. Agora, a partir de que idade, doutora, a mulher já pode procurar o ginecologista para começar a fazer o tratamento de reposição hormonal? Então, a idade média que as mulheres entram na menopausa no Brasil é em média por volta dos 48 anos, é entre 45 e 50 anos. Então, nesse intervalo, a gente sempre está explicando para a paciente, todas as mulheres devem saber que nesse intervalo, geralmente, quando elas começam a falhar a menstruação, na verdade, é o primeiro sintoma que a mulher está entrando na menopausa, é a falha do fluxo menstrual. Ficou sem menstruar 1 mês, 2 meses? Procure um ginecologista que a menopausa está chegando. Existe também, por exemplo, uma mulher que comece isso bem mais cedo? Então, as mulheres que entram na menopausa antes dos 40 anos, nós classificamos como falência ovariana precoce. É bem raro, mas pode acontecer. E essas pacientes também que falham a menstruação e que entram na menopausa antes dos 40, também deve procurar seu ginecologista para que sejam feitos exames adequados e feita a reposição hormonal adequada para aquela determinada paciente. Doutora Fúvia, uma outra dúvida frequente, que com certeza as mulheres devem ter, caso ela esteja grávida, ela descubra que está grávida, ela pode fazer a reposição hormonal? Teoricamente, se ela está grávida, os ovários dela, que é na verdade esse órgão reprodutor, eles ainda estão funcionando. Então, a menopausa, ela só é documentada a partir do momento em que os ovários param de funcionar. O que pode acontecer é que uma mulher ou outra, que também não é comum, após os 40, ela tem algum determinado ciclo ovulatório, ovula, engravida, e logo que sai dessa gravidez entra na menopausa. Mas para que ela tenha engravidado, ela ainda não entrou. Ela tem que estar com o útero, ovários, o aparelho reprodutor dela funcionando. Então essa mulher que engravidou, ela ainda não está na menopausa. Poderá entrar logo em seguida, ou seja, passar a gestação, ter o bebê e depois do período convencional, entre 4 e 6 meses, depois que parar de amamentar, esse fluxo não voltar mais. Mas daí é só dosar as taxas hormonais que irá ser detectado a menopausa. Doutora, agora as mulheres que já retiraram o útero, elas podem fazer o tratamento? Podem e devem, existem métodos, por quê? Porque mesmo aquelas mulheres, o útero que é esse órgãozinho aqui que nós estamos vendo em forma de pera, o útero, na verdade, ele não libera hormônio, né? A parte ovariana é quem é responsável pelos hormônios. Mas aquelas mulheres que já retiraram o útero, elas podem e devem fazer reposição, porque como o útero não está responsável pela parte hormonal, ela irá ter sintomas semelhantes a todas as outras, aqueles sintomas de calor, ondas de calor, sintomas depressivos, irritativos, secura vaginal, e tudo isso poderá ser corrigido com os métodos de terapia de reposição hormonal. Como a senhora está falando que ele vai ser corrigido através dos métodos de reposição hormonal, e durante quanto tempo uma mulher precisa para fazer esse tratamento? É pro resto da vida ou não?
O correto é que ela faça entre 1 a 5 anos. Essa é a média de intervalo para que uma mulher faça a reposição. Depois, entre 1 e 5 anos, em média 5 anos, essa paciente fez a terapia de reposição, o ginecologista ele vai tirando gradativamente, ou retira e acompanha aquela paciente para ver se ela ainda vai apresentar os sintomas que ela havia apresentado há 5 anos atrás. Se não, já não há mais necessidade de dar continuidade à terapia. Se esses sintomas voltarem, voltamos com a terapia de reposição. Então, por isso que é necessário a visita ao médico a cada ano. Correto, a mulher estando ou não estando em idade fértil ou já estando na menopausa, ela tem que necessariamente buscar uma consulta com o ginecologista uma vez por ano. Doutora Fúvia, agora fale pra gente uma dúvida que as mulheres que estão assistindo a gente agora, que já passaram ou talvez que ainda vão passar por esse martírio todo que às vezes para algumas mulheres que é entrar no período da menopausa. Qual é a dica que a senhora dá para as nossas telespectadoras? A principal dica seria que todas nós mulheres tivéssemos uma alimentação saudável, porque isso muitas vezes já ajuda a reduzir os sintomas lá da menopausa, lá na frente. Fazer atividade física, porque nós sabemos que a atividade física ela libera alguns hormônios que vão, na verdade, abrandar os sintomas da menopausa. E a outra dica que é tão fundamental quanto a alimentação e o exercício físico. Busquem seu ginecologista uma vez por ano, para que possam fazer os exames necessários, uma mamografia, fazer a sua checagem, o preventivo e a mamografia e com isso, se houver necessidade, buscar uma terapia de reposição hormonal. Agora você ficou sabendo tudo a respeito de reposição hormonal, não é verdade? Doutora Fúvia, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa Raio X MA. Obrigada a todos e bom dia. Dizem que o talento já nasce com você. E que esse chamado dom natural vai levar você longe. Mas a gente sabe que não é assim. Que os profissionais, os bons profissionais, não surgem do nada. Eles precisam ser criados, com esforço, dedicação e aperfeiçoamento. Mas não precisamos dizer isso para você. Afinal, mais do que ninguém, você sabe o valor de suas conquistas. Por isso criamos o Executive Lake, um empreendimento moderno com características únicas, com infraestrutura moderna, alta tecnologia até mesmo nos detalhes, e feito exclusivamente para destacar profissionais de alto nível. Venha conhecer todas as vantagens de montar o seu consultório ou escritório aqui. Executive Lake. Ultrapasse suas expectativas. Cuide dos seus olhos da melhor maneira. Venha a Oftalmo Centro. Excelência em cirurgias e o melhor corpo clínico da cidade. Aqui a qualidade de vida dos pacientes vem em primeiro lugar. Oferecemos consultas, exames, domínio de lentes, cirurgias de catarata, glaucoma e retina e outras. Conheça a Oftalmo Centro. Nós temos todos os recursos tecnológicos necessários para cuidar de você. Mas principalmente temos o seu médico. Atendemos particular e convênio. Hábito desde quando ainda estava na barriga da mamãe, as crianças já nascem com a tendência de chupar o dedo. Para os pequeninos é uma espécie de consolo, ajuda a manter a calma. Só que os anos vão se passando e o hábito continua, até que se torna uma grande preocupação para os pais. Quer saber como fazer para tirar esse terrível hábito da garotada? Então vamos conferir as dicas da pediatra Carolina Espósito. A primeira dentição da criança costuma nascer a partir do 6º mês, que é exatamente a partir do momento em que começa a introdução dos alimentos sólidos. Até 1 aninho a gente costuma aguardar. Tem crianças que isso pode acontecer mais cedo, em torno de 4 meses, às vezes até 3 meses. E em casos mais raros ainda, em torno de 1 para cada 2.000 crianças, essa criança já pode nascer com dente, que assusta um pouco os pais, mas pode acontecer. Mas geralmente os dentes nascem em torno do 6º mês. A partir do nascimento dos primeiros dentes, a criança, a gente já começa a higiene oral. Na verdade, antes desses dentes nascerem, a gente já começa a higiene oral.
com água e um pouquinho de bicarbonato, limpando a gengiva, para evitar o aparecimento de monilíase oral, que é o conhecido das mães como sapinho. Então, a partir do nascimento dos primeiros dentes, a gente já começa a usar um creme dental sem flúor e já pode usar também a escovinha para menores de 1 ano. E as consultas com o odontólogo, com o dentista, também iniciam antes do 1º ano de vida, de preferência antes dos dentes nascerem, para já iniciarem os primeiros cuidados. O recomendado é usar o creme dental sem flúor e fazer a higiene com a escovinha 2 vezes por dia. O ideal, principalmente no nosso país em que a água já é fluoretada, é não utilizar o flúor. A partir dos 2 anos a gente usa o creme dental com flúor numa quantidade mínima, mais ou menos equivalente a 1 grãozinho de feijão. E antes disso a gente usa o creme dental, geralmente com uma substância chamada xilitol, que ajuda a evitar o aparecimento de cáries. A febre é um sinal de várias doenças. Então, a gente não pode simplesmente dizer que ele está dando febre e atribuir ao nascimento dos dentes. Nós temos que excluir outras causas. Infecção urinária, gripe, resfriado, meningite, doenças infecciosas graves. Descartada todas as causas de febre, então a gente pode atribuir ao nascimento do dente. Hoje em dia já está provado que durante a erupção dentária a criança pode apresentar exantema, vermelhidão no corpo, pode apresentar febre a temperatura acima de 37,8, diarreia, a criança fica mais aborrecida, mais irritada, tudo isso por conta da primeira dentição. Nem sempre a cialorreia, que é essa babadeira dos bebês, corresponde ao nascimento dos dentes. Na verdade, a criança, antes de nascer o dente, ela já tem uma dificuldade de controlar a produção de saliva e o ato de engolir. Mas quando geralmente estão nascendo os dentes, a criança pode apresentar aumento da produção de saliva. O bebê pode ter cárie. A cárie é a infecção bacteriana mais comum do mundo e se esse bebê não tiver uma higiene oral adequada, ele pode ter cárie sim. Daí a importância de a gente utilizar o creme dental sem flúor antes dos 2 anos e fazer a higiene oral pelo menos 2 vezes por dia, escovação dos dentinhos. Os antibióticos utilizados atualmente são bastante seguros e não interferem na pigmentação do esmalte dentário. Antigamente nós tínhamos alguns antibióticos que eram utilizados em pediatria, como as tetraciclinas, que não são mais utilizados e que podiam causar prejuízo e erosão do esmalte dentário. O uso da chupeta geralmente é condenado pelos pediatras. Por quê? Primeiro, porque ele vai facilitar com que essa criança abandone o peito, porque gera uma confusão de bicos. Além disso, a chupeta pode funcionar como veículo para a transmissão de doenças infecciosas. Por exemplo, se uma mosca vai e senta na chupeta, a criança pode ficar doente por conta daquilo. E também prejudica a formação da arcada dentária. A criança tende a ficar com uma mordida aberta. As crianças que têm deficiência de vitamina D e de cálcio, elas vão ter prejuízo no nascimento dos dentes. Pode ser que essa criança tenha um nascimento do dente retardado. Então, a partir do 6º mês, é indicado que o pediatra ele comece a suplementação de vitamina D e também do cálcio através dos polivitamínicos. A catarata é uma opacificação do cristalino, ou seja, uma perda de transparência do cristalino, que é uma lente natural que está dentro dos nossos olhos. Nós nascemos, de modo geral, com essa lente transparente e através dessa lente as imagens são focadas com precisão na retina. A catarata é a perda dessa transparência, a perda da transparência dessa lente chamada cristalino. A catarata pode aparecer em qualquer idade. A catarata mais comum é a catarata senil, que costuma aparecer nas pessoas com mais de 60 anos. Mas a catarata pode surgir num recém-nascido. A catarata congênita pode aparecer numa pessoa jovem que seja vítima de um traumatismo, ocular, ou uma infecção ocular, uma inflamação ocular. Tem também os casos de catarata que surgem depois do uso e abuso de alguns tipos de remédio. Então não existe uma idade chave para o surgimento da catarata, existe apenas a versão mais comum da catarata, que é a catarata senil, que costuma aparecer depois dos 60 anos de idade. O tratamento da catarata ainda hoje é feito com cirurgias, A gente faz uma cirurgia que a gente chama de facectomia, que consiste na remoção da catarata. E para que a gente possa reabilitar esse paciente que teve a catarata removida, a gente faz também um implante de uma lente intraocular. É uma lente especial
que promove essa reabilitação e possibilita com que a pessoa, mesmo que esteja sem cristalino, possa, através dessa lente, obter as imagens que a retina precisa para poder ter a visão, né, gerar a visão. O pós-operatório de catarata varia de acordo com cada caso, né? Tradicionalmente, com a evolução tecnológica que a cirurgia atingiu hoje em dia, nós temos um pós-operatório que costuma ser muito tranquilo. Antigamente, nós tínhamos um pós-operatório super demorado, na década de 70, 80, vários dias se recuperando, vários meses em que você tinha que fazer um controle pós-operatório do astigmatismo. Hoje não. Hoje, com as lentes intraoculares ultramodernas, com os aparelhos que permitem a cirurgia feita por microincisão e com o treinamento que os cirurgiões modernos têm, a gente consegue um pós-operatório muito mais suave, mais tranquilo, com uma rápida reabilitação e um retorno às atividades o mais breve possível. Isso melhora muito a qualidade visual do paciente depois de operado, melhora muito todo esse período que o paciente leva para ser reinserido ao meio do seu trabalho, ao seu meio ambiente, por assim dizer, aquele que ele está acostumado a fazer. Então não existe mais aquele sofrimento pós-operatório muito grande, muito extenso de convalescência, que era comum há 30, 40 anos atrás. O sintoma da catarata é muito simples de ser percebido. A pessoa que está sofrendo de catarata, de modo geral, desenvolve uma dificuldade muito grande de conseguir focar os objetos, de ter uma visão satisfatória. Não importa se a pessoa está usando óculos ou não, a visão nunca fica 100% perfeita. Às vezes a pessoa perde um pouco do contraste, às vezes ela tem dificuldade em perceber algumas cores, às vezes a pessoa tem aversão a ambientes muito claros, né? Dependendo do tipo de catarata, os sintomas variam um pouco. Mas o fato é que, se você nota que a sua visão não está absolutamente nítida, perfeita, cristalina, você pode estar sofrendo de catarata. Não custa nada uma visita ao médico para fazer a sua revisão e a avaliação, saber se você tem ou não esse problema. Lentes intraoculares. Quando se opera a catarata, se substitui o cristalino defeituoso por uma lente intraocular. Existem vários modelos diferentes de lentes intraoculares. A indústria óptica criou lentes de última geração, capazes de proporcionar um foco nítido e perfeito. Algumas delas, que são muito modernas, possuem filtros ultravioleta, filtros amarelos para melhorar a percepção da visão noturna. Dizem que o talento já nasce com você e que esse chamado dom natural vai levar você longe. Mas a gente sabe que não é assim, que os profissionais, os bons profissionais, não surgem do nada. Eles precisam ser criados, com esforço, dedicação e aperfeiçoamento. Mas não precisamos dizer isso para você. Afinal, mais do que ninguém, você sabe o valor de suas conquistas. Por isso criamos o Executive Lake, um empreendimento moderno com características únicas, com infraestrutura moderna, alta tecnologia até mesmo nos detalhes, e feito exclusivamente para destacar profissionais de alto nível. Venha conhecer todas as vantagens de montar o seu consultório ou escritório aqui. Executive Lake. Ultrapasse suas expectativas. Cuide dos seus olhos da melhor maneira. Venha a Oftalmo Centro. Excelência em cirurgias e o melhor corpo clínico da cidade. Aqui a qualidade de vida dos pacientes vem em primeiro lugar. Oferecemos consultas, exames, domínio de lentes, cirurgias de catarata, glaucoma e retina e outras. Conheça a Oftalmo Centro. Nós temos todos os recursos tecnológicos necessários para cuidar de você. Mas principalmente temos o seu médico. Atendemos particular e convênio. Outubro Rosa chegou e é a hora de falar de câncer de mama, uma doença que ainda mata muitas mulheres e homens também, mas com menos proporções. Durante todo esse mês, você vai acompanhar os melhores especialistas da área, falando e tirando dúvidas sobre esse assunto. Então, seja bem-vindo ao Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um movimento mundial
que chama a atenção para o câncer de mama feminino, que é a segunda causa de morte por câncer em países desenvolvidos. No Brasil, o câncer de mama é responsável por mais de 50 mil casos novos anualmente. Esse movimento teve início nos Estados Unidos, inicialmente em estados isoladamente, até que foram, por intermédio do Congresso americano, foi unificado o mês de outubro como mês de incentivo à prevenção e combate ao câncer de mama. E a cor rosa faz alusão ao laço que simboliza o câncer de mama. Atualmente, vários monumentos no Brasil e no mundo são iluminados com a cor rosa no mês de outubro. A Onconvida vem somar esforços aos vários grupos e entidades como Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Oncologia e aos centros que tratam câncer para somar esforços nesse combate e tentar ajudar a estabelecer o diagnóstico precoce dessa doença. É sabido, como a grande maioria dos cânceres, e assim não é diferente para o câncer de mama, que quanto mais cedo o diagnóstico, mais precoce um determinado tipo de tumor é identificado, maiores as chances de cura. Um câncer inicial, seja de mama ou de outro órgão, tem chances de cura muito altos, diferente de tumores que são diagnosticados em fases avançadas. Por isso a importância do incentivo da Onconvida a essa campanha de detecção precoce do câncer de mama. O câncer de mama é um tumor maligno da mama. A maioria dos nódulos ou dos tumores mamários são benignos, ou seja, não são câncer. Significa que não tem a capacidade de se espalhar para outros órgãos, que é o que nós conhecemos como metástases. Um câncer de mama tem a capacidade de se disseminar para outros órgãos e uma vez que isso acontece, o indivíduo vai falecer em decorrência do comprometimento de outros órgãos. Portanto, quanto mais cedo é feito o diagnóstico de uma lesão mamária suspeita para câncer de mama, mais cedo esse diagnóstico pode ser estabelecido, mais cedo o tratamento adequado pode ser fornecido e melhores as chances de cura para essa paciente. Em nome da Onconvida, eu gostaria de convidá-los a todos para que durante o mês de outubro vocês não percam no Raio-X MA mais programas com vários especialistas, experts no tratamento do câncer de mama, no diagnóstico do câncer de mama, seja radioterapia, quimioterapia ou mamografia, para que vocês possam acompanhar e tirar mais dúvidas sobre como diagnosticar precocemente, como tratar adequadamente. Sejam todos muito bem-vindos. Diagnóstico precoce é a melhor forma para vencer o câncer de mama. Um oferecimento Onconvida. O nosso programa chegou ao fim, mas eu espero você no próximo sábado aqui no programa Raio-X MA com muito mais novidades para a sua saúde. Um bom fim de semana a todos.